repetindo a minha oração. Nosso Deus e nosso Pai, somos a tua igreja. Estamos diante de ti, crendo que a tua palavra é a verdade. Tu diz na tua palavra, Deus não pode mentir. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Silas Malafaia pensa que vencerá o coronavírus com uma oração recitada. E os seus membros, como criancinhas, vai repetir a sua oração palavra por palavra. Oh, Silas Malafaia, o coronavírus é julgamento de Deus. O coronavírus é uma doença nuclear profetizada pelo profeta de Deus, Caco Felipe, aos 20 de outubro de 2002. 18 anos atrás, o profeta de Deus disse que essa doença viria e que as escolas seriam fechadas. Sim, as igrejas também foram fechadas. Os líderes religiosos foram desmascarados. Todos os líderes religiosos no Brasil, entre eles esse Silas Malafaia, que disse que não haveria catástrofe no Brasil, foi desmoralizado, desmascarado diante desta doença, diante do coronavírus. Este Silas Malafaia, que disse que estava morrendo milhares de pessoas na Itália, porque a Itália tem 23% da população de idosos, e o Brasil não estava nem entre os 20 países com a população de idosos do mundo, sendo que hoje a Itália tem 34 mil, um pouco mais de 34 mil mortes, e o Brasil passa de 61 mil. Silas Malafaia, você vive bem sobre a terra, você tem o seu carro blindado, você tem a sua mansão, você tem dinheiro, você vive uma vida boa sobre a terra, você vai viver em paz sobre a terra, você até será enterrado em paz. Mas Deus espera por você e por todos aqueles que têm o mesmo espírito como tu. Deus espera por você no julgamento final. Povo abençoado do Brasil, a pedido de muitos líderes evangélicos, não é uma coisa exclusiva minha, o presidente proclamou uma convocação de um jejum domingo. E Silas Malafaia diz que, a pedido dele e de outros líderes religiosos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou a nação brasileira para um jejum e oração no dia 5 de abril. Quem não se lembra da convocação do presidente da República, Jair Bolsonaro, convocando os brasileiros para um jejum e oração no dia 5 de abril contra o coronavírus? Uma convocação de um jejum domingo. Para ficar uma coisa unificada, para cada um fazer um horário, de meia-noite a meio-dia. E Silas Malafaia, junto com os outros líderes religiosos, convocou as suas igrejas, os seus membros, para fazer jejum e orações no dia 5 de abril, de acordo com o pedido do presidente da República. E no dia 5 de abril eles se juntaram, como os profetas de Baal no tempo do rei Acabe. O que nós vimos em 5 de abril no Brasil é o que aconteceu no tempo de Acabe e Jezabel, no tempo do profeta Elias. A convocação dos profetas de Baal para orar contra o julgamento de Deus. Elias havia profetizado seca sobre a terra. 3 anos e meio não choveria. E Acabe e Jezabel convocou os profetas de Baal para orar. O que aconteceu no dia 5 de abril? O Acabe convocando os profetas de Baal para orar. Orar contra o julgamento de Deus. Como que podem orar contra o julgamento de Deus? Os julgamentos de Deus são bons. No dia 5 de abril, quando as igrejas do Brasil se uniram para orar e jejuar contra o coronavírus, o número de infectados era um pouco mais de 11 mil. E o número de mortos era um pouco mais de 400. Mas quantos são os infectados hoje no Brasil? Mais de 1,5 milhão. Quantos são as mortes no Brasil até o dia 4 de julho? Mais de 61 mil pessoas morreram no Brasil. Mas eles oraram, eles jejuaram, eles clamaram, eles choraram, imploraram os seus deuses, mas os seus deuses católicos não ouviram. Os seus deuses protestantes não ouviram.
os seus deuses evangélicos e branamistas não os ouviu. E agora Silas Malafaia se comporta como se nunca tivesse havido um 5 de abril. Ele não fala mais sobre o jejum de 5 de abril. Nenhum líder religioso no Brasil cita mais 5 de abril. Eles não falam, não dão nenhuma explicação. Eles deveriam retornar com a mesma bravura, com a mesma fé, com a mesma convicção, como eles fizeram quando convocaram os membros de suas igrejas para orar e jejuar. Eles deveriam retornar agora e dizer às pessoas que os seus deuses não os ouviram, que as suas orações e os seus jejuns só serviu para provocar mais a ira de Deus, como no tempo de Moisés. Eles poderiam fazer pelo menos como Janes e Jambres, que depois de orar, jejuar, invocar os deuses do Egito, vieram falar com o faraó e disse: ó faraó, nada nós podemos fazer porque isto é o dedo de Deus, isto é julgamento de Deus. Onde é que está o Silas Malafaia, que não vem agora para falar sobre o 5 de abril? Onde é que está Edir Macedo, Valdemiro Santiago? Onde é que está Marcos Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque? Onde é que está todos os líderes religiosos do Brasil que convocaram os brasileiros para orar e jejuar no dia 5 de abril? As mortes passaram de 61 mil. Os infectados passou de 1,5 milhão. Onde é que está esses feiticeiros de igreja agora? Todos eles se comportam como se nunca tivesse existido um 5 de abril de 2020. Ó, vocês feiticeiros de igreja, hoje vocês tomam o dinheiro das pessoas. Hoje vocês têm vida boa sobre a terra. Hoje vocês seduzem a humanidade e enviam-lhes ao inferno. Mas o tempo vem quando vocês estarão diante do julgamento de Deus. É bem verdade que milhões de brasileiros já estão fazendo isso. Muitas igrejas, muitas, já estão convocando há muito tempo isso. A igreja que eu sou pastor, desde o dia 2 de março, que nós fizemos uma convocação de 40 dias de jejum, que termina dia 10 de abril, de meia-noite a meio-dia, orando e intercedendo para Deus livrar o Brasil dessa praga. E Silas Malafaia diz que antes do 5 de abril, muitos líderes religiosos já tinham convocado as suas igrejas para jejuar e orar. E milhões de brasileiros já estavam orando e jejuando. E que ele, Silas Malafaia, já tinha convocado a sua igreja para orar e jejuar desde o dia 2 de março. E esse jejum terminaria no dia 10 de abril. 40 dias de jejum. Eles querem imitar Jesus. Querem copiar o que Jesus fez. 40 dias de jejum. Mas a pergunta é, o que adiantou estas orações e jejum de todos esses milhões de brasileiros, de todos esses líderes religiosos e esses 40 dias de jejum do Silas Malafaia? Não adiantou de nada. Os profetas de Baal juntaram. Aqueles que acreditam nos profetas de Baal juntaram. E oraram e jejuaram. E isto apenas provocou mais a ira de Deus. Então vamos fazer uma coisa unificada, de meia-noite a meio-dia. Vamos orar, jejuar pelo povo brasileiro, pela nossa nação, porque eu creio, eu estou falando isso em todos os vídeos, depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve. Silas Malafaia e os líderes religiosos com seus membros oraram e jejuaram para que o coronavírus deixasse o Brasil. Como eu disse, coronavírus é julgamento de Deus. Deus enviou o coronavírus por causa do pecado, homossexualidade, lesbianismo, sodomia, por causa das religiões e por causa das igrejas. É julgamento de Deus. Como que um filho de Deus pode orar contra o julgamento de Deus? Silas Malafaia pensa que é o povo de Deus na terra. Ele pensa que os evangélicos é o povo de Deus. Que povo de Deus é esse que ora contra o julgamento de Deus? Será que o povo de Deus, no tempo do dilúvio, orava contra o dilúvio? Será que o povo de Deus, no tempo de Sodoma, orava contra a destruição de Sodoma? Será que o povo de Deus, no tempo do Egito, orava contra a destruição do Egito? Esse Silas Malafaia é um sedutor de almas, é um feiticeiro, é um adivinho, um ladrão na colheita de Deus. Deus nunca chamou Silas Malafaia. E Deus nunca chamará o Silas Malafaia. É apenas um sedutor de almas,
para cumprir Mateus 24, 24. E que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. E Silas Malafaia faz previsões, dizendo que não haveria catástrofe no Brasil. Não haveria catástrofe no Brasil? Ele diz isto com toda a sua força lá, antes do dia 5 de abril. Mas onde é que está o Silas Malafaia hoje para dizer que não houve catástrofe no Brasil? Será que mais de 61 mil mortes não é uma catástrofe? 1,5 milhão de pessoas infectadas não é catástrofe? Será que toda esta miséria que hoje o povo brasileiro passa não é uma catástrofe? Silas Malafaia disse que não haveria catástrofe no Brasil. Uma falsa previsão de um falso pastor, de um falso sacerdote, de um falso profeta. Ele pensa que vai vencer o coronavírus com seus gritos. Que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil. E este falso pastor Silas Malafaia pede para Deus, Deus entre aspas, porque sabemos que o Deus de Silas Malafaia é o diabo. Ele pede para Deus abençoar o Brasil. Abençoar o Brasil? Será que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, irá abençoar este Brasil que hoje nós vemos? O país do carnaval, o país da homossexualidade, o país do lesbianismo, o país das discotecas, das praias, o país da sodomia. Será que Deus Todo-Poderoso irá abençoar este país chamado Brasil a qual nós vemos? Se Deus abençoar este Brasil que nós vemos, então Deus deve pedir perdão à geração do tempo do dilúvio que foi destruída. Se Deus tiver que abençoar esse Brasil que hoje nós vemos, então Deus terá que pedir perdão aos egípcios por ter destruído o Egito com as 10 pragas. Se Deus tiver que abençoar este Brasil que hoje nós vemos, então Deus vai ter que pedir perdão aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Como que Silas Malafaia vem orar para Deus abençoar o Brasil? Eu disse, o Deus de Silas Malafaia é o diabo. O Deus verdadeiro é o Deus do profeta Cacó Filipe. Jesus Cristo, não há Deus mais Jesus Cristo, mas Jesus Cristo que é Deus, o verdadeiro, está com o profeta Cacó Filipe. Todos esses deuses dessas igrejas são demônios de sedução disfarçados com o nome de Jesus Cristo. Você ama a Deus? Você está em busca de salvação? Você deve abandonar o pecado, você deve abandonar essas igrejas e procurar o profeta vivo do seu tempo, que hoje é o profeta Cacó Filipe. Amém. Aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos. Canções e pregações. Toda a mensagem do profeta Cacó Filipe em um único aplicativo gratuito. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial é para você.